tá? Que a gente está escutando aí o ambiente de vocês aí, ok? Bom, gente, como eu comentei com vocês, a GoTessel é uma empresa que foi criada já há 7 anos com o objetivo principal de colocar alunos brasileiros em universidades no exterior, tá? Essa empresa, ela começou através de uma experiência que eu mesmo tive, como, né, eu tive a oportunidade de fazer faculdade nos Estados Unidos e depois que eu voltei para o Brasil, eu tive diversas ocupações, né? Eu trabalhei na Federação das Indústrias aqui do estado, trabalhei também como professor universitário, no comércio exterior, mas eu sempre ajudava as pessoas a fazer o processo de ir para o exterior, para fazer a faculdade fora. Tá? Porque durante o período que eu estive na faculdade, eu também trabalhava no departamento de alunos internacionais. Então, eu fazia o outro lado da moeda, né? A gente ajudava os alunos, né? Ajudava a universidade a selecionar os alunos. Quando eles chegavam lá, a gente fazia toda a recepção desses alunos lá. Então, a gente tem uma experiência bastante grande. E antes disso tudo se tornar um negócio, uma empresa, eu já tinha mandado dezenas de alunos para estudar em vários países. E já faz, como eu comentei, 7 anos que a GoTessel existe. Desde então, a gente já soma mais de 250 alunos que foram mandados para o exterior, ok? Muitos deles, 80% deles com bolsas, então é uma outra coisa muito interessante. Você, brasileiro, você que tenha os pré-requisitos, você pode sim estudar no exterior com bolsa, mas a gente vai também falar um pouquinho mais sobre isso. Gente, para vocês estudarem no exterior, o que é necessário principalmente é planejamento, ok? Então, o que é o planejamento? Eu digo você aí que está no seu segundo ano, principalmente primeiro ano ou até antes, é você já começar a pensar nessa possibilidade, né? Pais querem que, de repente, mais lá na frente, seu filho estude fora. Quanto antes vocês começarem a se programar, melhor. Por quê? Porque as universidades mais procuradas do mundo, principalmente as americanas, britânicas e outros países de língua inglesa, você não tem um vestibular, né? O acesso à universidade é feito através da análise do currículo do aluno. Então, quanto melhor esse currículo tiver no momento de mandar os documentos para a universidade, mais chances esse aluno tem de entrar na universidade, ok? Então, o que nossa empresa faz? No momento certo, a gente ajuda vocês, né, os alunos, a fazerem uma lista de universidades, tá? Que se encaixam no perfil do aluno, ok? A gente depois ajuda e faz, né, nós fazemos, na verdade, toda a inscrição do aluno nas universidades que ele escolheu. Depois que o aluno foi aceito na universidade, né, ou que a gente mandou os documentos para a universidade, a gente fica monitorando a comunicação com a universidade, que ela vai conversar com vocês via e-mail, principalmente, então a gente monitora essa comunicação. Vamos dizer que você tenha sido mandado sua documentação para 5 universidades, chegou num ponto, você foi aceito em 3, a gente ajuda vocês a escolher aquela universidade final onde você vai estudar e a partir daí a gente faz sua matrícula, prepara a sua documentação para você tirar o visto e faz o seu pré-embarque. A gente faz aquela reunião para que você esteja pronto para embarcar e depois que você embarcar, a gente ainda acompanha você durante 30 dias após a sua chegada na universidade, tá? Então, é um trabalho que a gente faz que tem acarretado o sucesso de muitos alunos na entrada e na aceitação em universidades dos mais diferentes países, universidades nos mais diferentes rankings também, ok? Gente, eu vou agora passar aqui agora para o nosso convidado de hoje, tá? O nosso convidado de hoje é o Ray Heienberg. O Heienberg, ele representa a INTO, ok? Que é um grupo que representa diversas universidades
americanas, universidades inglesas, representa essas universidades aqui no Brasil e a gente trabalha muito diretamente com eles, né, com a Into, colocando aluno aí nessas universidades. Então, eu vou passar aqui a palavra para ele, para que ele comece a sua apresentação, tá? E qualquer dúvida que vocês tiverem, por favor, tem um jeitinho que levanta a mão aí, né? E ou você tira o seu microfone do mudo, você pode abrir aí a pergunta para a gente responder para você, tá bom? Então, Rai, palavra com você. Eu já vou aqui dividir a tela também da sua apresentação, ok? Pessoal, boa noite. Eu sou o Heimberg, como o Gavur disse aqui. Nós, da Into, trabalhamos com a GoTassel, né, e Best Intercâmbios já faz alguns anos, então eles são o nosso parceiro aqui em Cuiabá e um dos nossos representantes do Brasil. Então, eu só queria reforçar isso com vocês. Então, a Into, ela faz esse meio de campo, né, entre o estudante internacional e a universidade no exterior, né? Então, a gente é essa ponte, né? Quando a gente fala de estudar no exterior, a gente sempre vai olhar para algumas palavrinhas principais, tá? Então, uma delas é a meritocracia acadêmica. Então, como o Gavur já comentou aqui com vocês, diferente da gente, né, que independente de como você vai na escola, você faz um vestibular e entra ou não em determinadas universidades, tanto nos Estados Unidos quanto no UK, você é analisado pelo seu currículo. Então, tanto pelas suas notas, quanto por atividades extracurriculares, enfim, pelo que você tem a oferecer para aquela universidade. Então, o mérito acadêmico é um ponto muito importante, né? Quando a gente está falando de universidades no exterior, a gente também vai pensar em empregabilidade, né? Então, hoje, não basta, né, como 10 anos atrás, né, a gente colocava no currículo que sabia mexer no computador, né? Então, hoje, não é só isso, você tem que ter inglês e você tem que... esse tipo de experiência como uma universidade fora te coloca na frente de uma série de outras pessoas, porque mostra que além desse ensino, né, superior, você tem também uma flexibilidade para lidar com ambientes diversos, multiculturais, então isso é muito importante. E aí, claro, o foco na carreira, né? Então, o quanto fazer uma universidade no exterior pode melhorar as suas oportunidades de carreira, tanto aqui no Brasil quanto fora do Brasil, né? Oportunidades que vocês têm nas universidades. Então, eu vou dar um exemplo aí para vocês, né? O nosso orçamento de pesquisa aqui no Brasil, na CAPES, do ano passado, foi de mais ou menos 900 milhões de reais, enquanto que apenas uma das nossas 12 universidades dos Estados Unidos, que eu vou citar, a Universidade do Sul da Flórida, né, em Tampa, ela recebeu, ano passado, mais de 500 milhões de dólares de investimento federal em pesquisa, né? Então, isso vai para infraestrutura, isso vai para equipamento, isso vai para desenvolvimento de novos materiais, de novas técnicas que podem ser patenteadas também. Então, isso é bem interessante quando a gente fala de oportunidade e, claro, essa parte que eu falei agora com vocês de pesquisa, né? E quando a gente fala também de universidades no exterior, é sempre bom a gente pensar nos empregos do futuro, né? Eu acho que isso é um ponto bastante importante porque hoje, né, há pesquisas que indicam que as crianças que estão nascendo hoje, né, vão trabalhar 85% delas em empregos que não existem, né? Então, não existem ainda. Então, quais são as áreas que a gente vê um crescimento exponencial para o futuro, né? Biofarm e agrotech, né? Então, tecnologia agrícola, empreendedorismo e desenvolvimento de aplicativos para o celular, criptomoedas, inteligência artificial, computadores quânticos, energias renováveis, né? Então, a gente tem uma projeção ali para 20 anos para frente de aumentar a população global de 7 para 20 bilhões de pessoas. Então, o que a gente faz com os resíduos, né, como lixo de todas essas pessoas? Como é que a gente produz energia de uma maneira sustentável para todas essas pessoas? Como é que a gente alimenta todas essas pessoas? Então, são todos desafios
que já estão ali, a gente já está enfrentando, mas que tendem a ficar muito maiores com o passar do tempo. Então, esse tipo de emprego, né, esse tipo de profissão, com certeza tem um destaque aí muito grande no futuro. Né? Eu quero falar algumas curiosidades aqui com vocês. Então, a primeira, para vocês entenderem um pouco do desenvolvimento das universidades no exterior, né? Então, a primeira universidade do mundo reconhecida como universidade é a Universidade de Bolonha, né? Que foi criada ali em 1088. E aí a universidade demorou quase 600 anos para cruzar o Atlântico, com Harvard em 1636 nos Estados Unidos, e a primeira universidade brasileira foi criada em 1808, então com a chegada da família real aqui no Brasil. Então a gente está aí mais ou menos 800 anos atrasado em relação às primeiras universidades do mundo, né? Qual é a tendência também para alunos internacionais, principalmente quando a gente fala nos Estados Unidos? Onde é que estão as oportunidades? As oportunidades, elas estão principalmente em uma grande área que eles chamam de STEM, né? STEM é uma abreviação para ciências, tecnologia, engenharia e matemática, né? Então, Sciences, Technology, Engineering and Mathematics. Então, 60% dos alunos que se formam hoje nos Estados Unidos se formam em algum curso relacionado a negócios. Então, eles têm uma demanda muito grande, né? Porque os Estados Unidos, eles entendem que é através da pesquisa feita nas universidades que eles conseguem depois patentear muitas coisas, marketear essas coisas e se manter como líderes na economia mundial. Então, para trabalhar e desenvolver essas tecnologias, eles têm muita necessidade de alunos internacionais, porque os próprios alunos americanos têm ido pouco para essas áreas. Então, tem muito mais empregos nessas áreas nos Estados Unidos do que necessariamente estudantes estudando essas áreas. Portanto, para essas áreas específicas, a remuneração é bem interessante nos Estados Unidos. Então, para um aluno que se forma numa graduação em uma área STEM, o salário médio ali é entre 50 e 70 mil dólares o ano, né? Inicial, né? O salário assim, formou o primeiro ano depois da formatura, ele está recebendo mais ou menos esse valor. Exatamente. E o aluno também ele tem a possibilidade de ficar no país por mais 3 anos depois que ele se forma numa área STEM. Tá? Então, nos Estados Unidos, o aluno pode formalmente trabalhar durante a graduação no campus da universidade, né? E quando a gente fala de campus da universidade, a gente está falando em universidades com 30, 40, 50 mil alunos, então tem campus bem substancial, né? Bastante extenso. E quando o aluno se forma, ele pode ficar mais 1 ano nos Estados Unidos se ele faz um curso que não seja externo. Se ele faz um curso externo, aí essa permissão é de mais 3 anos para que ele apenas trabalhe tempo integral na sua área de atuação. Né? Então, isso somado à graduação, mais o tempo que o aluno fica trabalhando legalmente na sua área, com o que a gente chama de OPT, que é o Optional Practical Training, a gente já tem 7 anos de estadia nos Estados Unidos. Se o aluno quiser continuar lá ainda, ele pode ainda fazer. Tem 2 caminhos. Ele tem o caminho de ser, de fato, sponsorado, que a gente fala pelo seu empregador, e aí conseguir um visto de trabalho, que se chama H1B, ou ele pode fazer, daí se ele não conseguir esse sponsor, fazer um mestrado. Se o mestrado também for na área STEM, ele ganha mais 3 anos para ficar no país, ou seja, total de 12 anos pelo caminho da educação. Né? Então, com 10 anos, geralmente você já consegue dar uma entrada num processo de aplicação como o Green Card, né? Como um processo de aplicação de estadia permanente. Então, é uma possibilidade. Quem fala que os Estados Unidos é muito fechado para estrangeiros, não necessariamente. Eles querem estrangeiros com uma mão de obra qualificada e que venham a sanar uma demanda que o país tem atualmente. Bom, aqui só a gente está mostrando um pouco onde é que os brasileiros estão. A gente está em todos os 50 estados americanos. A gente só não tem brasileiro no Alasca, eu acho que por razões óbvias, mas no geral a gente está dividido ali quase na totalidade dos 50 estados americanos, né? Claro que uma concentração maior na Flórida, Califórnia e ali no Nordeste, né? Na parte que eles chamam de Nova Inglaterra, nos Estados Unidos, Boston, perto de Nova York, por ali.
mas no geral a gente está bastante distribuído nos Estados Unidos. Aqui isso é só para vocês terem uma ideia do que é um campus de uma universidade americana. Essa nem é a nossa maior universidade, uma pequena universidade. Então, a Into, ela é uma joint venture, então a gente tem infraestrutura própria, centros próprios dentro de 22 universidades, sendo 12 nos Estados Unidos e 10 no UK. E esse aqui é um dos centros que a gente tem, que é a St. Louis University no Missouri. E aí aqui a gente só está mostrando onde é que fica a Into em relação ao campus, né? E aí aqui também algumas oportunidades de trabalho, né, na região ali dessa universidade de St. Louis, né? A St. Louis, por exemplo, é uma universidade muito interessante, é uma universidade que foi fundada em 1818 e é uma universidade que foi a primeira a certificar pilotos, né, para voo civil, né, para avião civil. Então, é uma universidade bem interessante. Todas as missões da NASA têm ou tiveram pelo menos um graduate student da SLU. Então, é uma oportunidade, é uma universidade muito interessante. Aí, esse aqui também é um exemplo de uma outra universidade que se chama George Mason, perto de Washington, D.C. Aí a gente tem, por exemplo... Deixa eu passar aqui o slide, está demorando um pouquinho. Foi. Aí algumas work opportunities também perto, né, na região de D.C. Eu até essa universidade que acabou de mostrar, George Mason, né, eu já tive a oportunidade de visitar praticamente todas que ele está mostrando aqui. E eu sou formado em relações internacionais, né, e tem bastante gente que me procura com essa intenção de fazer relações internacionais. E olha, gente, é espetacular essa universidade, a George Mason. Até depois tem um vídeo no final que mostra várias universidades. É impressionante. Então, você está perto de Washington, D.C., onde, na verdade, muitas dessas organizações internacionais funcionam. Você poder, em sala de aula, embaixada, em sala de aula, você ter alguém que fala na teoria, você pega um metrô, em 1 hora você está lá onde as coisas realmente estão acontecendo. Então, é uma coisa muito interessante. E fora que essa área onde ela fica é hoje um dos lugares dos Estados Unidos onde o mercado, a indústria científica e de computadores e tal está mais crescendo, que é na região de Fairfax, ali, que é do lado de Washington. Exatamente, obrigado. E aí a gente também tem só alguns exemplos, né? Colorado State University, que é uma das top universidades públicas, excelente para engenharias, para a parte de veterinária, enfim, é uma universidade muito bacana também. E aqui algumas, o Tech Industry Map, né? Então, ali só na região dessa universidade você tem todas essas empresas, como Deloitte, Microsoft, Oracle, Google, HP, enfim, entre tantas outras, né? E como é que a gente seleciona uma universidade, né? Como que vocês chegam, né, nisso? Então, primeira coisa, quando a gente vai falar de universidade nos Estados Unidos, eu sou admissível, ou seja, como não tem um exame como vestibular para você entrar na universidade, o que vai contar são suas notas do ensino médio, né? Então, e algumas universidades também do 9º ano, do 9º ao ensino médio, né? Então, quanto maiores forem as suas notas, maior é o número de universidades para as quais você consegue aplicar, né? Então, eles fazem basicamente, a universidade calcula uma média das suas notas do ensino médio, e aí eles chegam numa pontuação que eles chamam de GPA, que é GPA, né? Grade Point Average, ou seja, média de notas. Então, eles chegam numa pontuação e, de acordo com essa pontuação, tem algumas universidades que são as mais competitivas, que você tem que ter uma pontuação maior, né? Um GPA maior, conforme a universidade. Então, por isso que você tem que olhar, sou admissível ou não. É affordable, ou seja, eu consigo custear essa universidade. Por mais que a gente tenha bolsas, as bolsas nunca são 100%, né? As bolsas são parciais, e o aluno com certeza vai ter outros custos com acomodação, os custos de manutenção, etc. Então, o que a gente pensa hoje numa universidade nos Estados Unidos, já pensando com uma bolsa ali parcial, a gente estaria pensando entre 32 e 40 mil dólares
o ano. Então, e claro, podem ter exceções, né? Conforme melhor o currículo do aluno é, maior a sua pontuação e maior é o seu nível de inglês, pode ser que tenham algumas bolsas mais competitivas, mas essa é a média quando a gente fala de universidades nos Estados Unidos de qualidade, né? E aí também, claro, o que eu vou olhar também se a universidade tem o curso que eu quero fazer, e aí a gente chega na universidade, no tipo de experiência que você quer ter, se você quer uma universidade maior, uma universidade menor, uma cidade universitária com menos gente, enfim. Né? Então é isso, aquilo que eu coloquei no início, né, Colec, é um dos trabalhos que nós fazemos aqui na GoTest, é justamente pegar o perfil do aluno, né, e colocar isso tudo num papel, numa lista. Falou, olha, eu quero uma universidade que não custe mais do que X, que seja que tenha lá, que seja num lugar frio ou que não seja no frio, que seja perto de uma cidade grande, eu quero uma cidade pequena. Isso tudo a gente tem que avaliar e aí a gente apresenta essa lista de universidades, que daí vocês, né, os pais e os alunos vão selecionar com o nosso auxílio, obviamente, e para que você saiba exatamente para quais as universidades que vão ser melhores para você mandar os documentos e tentar uma vaga. Até porque tem mais de 4.400 universidades nos Estados Unidos, então tem para todos os gostos. Exatamente. Né? Então tem uma série de universidades possíveis. Será que ele está perguntando alguma coisa? Bom, seguindo aqui, então o que a Into faz basicamente? A gente junta os estudantes com as universidades. Então, a Into, a gente fez um tipo de processo de admissão que é mais amigável para alunos estrangeiros. Então, você precisa, se você for aplicar através de um processo que a gente chama de Pathway, né, ou International Year One da Into, você precisa ter notas menores e não precisa ter um nível de inglês avançado como você precisaria se fosse fazer um processo de entrada direta, ou seja, entrar como qualquer aluno americano numa universidade americana, né? E além disso, a gente tem algumas bolsas que são só através da Into para alunos brasileiros. Então, assim, só para até ajudar vocês a entender isso melhor, então, aquele aluno que tem excelentes notas, que tem um excelente inglês, ele pode mandar os seus documentos e tentar uma vaga numa universidade nos Estados Unidos, na Inglaterra, em qualquer lugar, de maneira direta. Ou seja, ele vai estar disputando, o aluno brasileiro vai estar disputando uma vaga, a mesma vaga que os alunos internacionais, que os alunos locais, americanos, tá? Aí, se ele for aceito e entrar na universidade, a partir do momento do dia seguinte que ele chegar na universidade, ele vai para a sala de aula e os professores vão despejar a matéria nele, vai ter que fazer trabalho, vai ter que entregar. Tá? Então, assim, eu vou falar para vocês, isso foi a maneira como eu entrei na universidade. Quando eu fui fazer a universidade 25 anos atrás, não existiam esses programas de PEP que o Rai está falando aqui. Então, eu praticamente, assim, o meu primeiro semestre, primeiro ano, foram péssimas minhas notas, eu quase desisti, por mais que eu soubesse falar inglês. Por quê? Porque é muito diferente, é uma carga enorme de trabalho que cai na sua cabeça de uma vez só. Então, o que é a Into? Pega o aluno internacional, ele chega na universidade que ele escolheu, numa das universidades com as quais a Into trabalha, ele vai primeiro ser aluno dentro de um sistema que a Into coordena. Né? Então, ele vai ter algumas aulas que são só com alunos internacionais e, além disso, vai ter todo um apoio acadêmico, um apoio psicológico, um apoio muito grande para a chegada desse aluno internacional, para que ele se adapte para o sistema e, a partir do segundo ano, ele continua na universidade. E esse primeiro ano conta tudo, ou seja, não é um ano e mais 4 anos de faculdade. É um ano que já é o primeiro ano de universidade, mas foi um ano mais... tranquilo. Tranquilo. Não que não que seja mais fácil. São os mesmos professores, as mesmas matérias, mas com suporte com maior. Suporte muito maior. Então, é isso que a Into faz e que a gente acha espetacular. Queria eu ter tido a mesma oportunidade quando eu estive lá 25 anos atrás. Né? Como a gente está presente fisicamente dentro das universidades, a gente tem um time próprio que dá todo esse apoio que o Gavuro mencionou aqui para vocês,
para que a chegada do aluno e a adaptação dele na universidade seja o mais suave possível, né? Que não seja uma coisa ali abrupta, porque a saída, né, da escola para a entrada numa universidade é uma mudança muito grande na vida da pessoa, mesmo quando ela faz dentro do próprio país. Imagina indo para um país estrangeiro com um sistema diferente do nosso, com muita gente em sala de aula nas primeiras turmas. Então, é um processo que pode ser complicado se você não tiver o apoio correto. Então, a Into está aí para fazer isso, né? E aí aqui a gente mostra um pouquinho da diferença dos sistemas educacionais do Brasil em relação ao UK e aos Estados Unidos. Para os alunos brasileiros, saiu do ensino médio, tem o ensino médio completo, eu posso aplicar direto para a universidade. No UK, não. No UK, eles têm 13 anos de escola, a gente tem 12. Então, só para UK, a gente está falando de Reino Unido, Reino né? Unido, então, isso. Eu falo UK, desculpa, é Reino Unido. Inglaterra, Escócia, Irlanda do Norte. Exatamente. Então, quando a gente fala de Reino Unido, eles têm 13 anos de escola, ou seja, a gente tem um ano a menos. Em contrapartida, eles têm 3 anos de universidade só, ao invés de 4. Então, quando o aluno brasileiro quer ir para a Inglaterra, ele faz, para a Inglaterra, Escócia e Irlanda do Norte, ele faz um ano que a gente chama de Foundation, né? Então, Foundation é como se fosse um complemento do 13º ano que faltaria para o aluno brasileiro, e aí depois ele entra, vai para o primeiro, segundo e terceiro ano e se forma na universidade. É quase que uma compensação. Uma compensação. O aluno inglês teve que estudar 13 anos, por que você que estudou 12 já pode entrar e só fazer 3 anos de faculdade? Então, não. Aí, brasileirão, você acha que vem para cá e já vai dominando. Não, você vai ter que passar por um ano de Foundation. Exatamente. Tá? Só que assim, durante esse ano de Foundation, o aluno ele já é um aluno considerado como um aluno pleno da universidade, ou seja, tem a mesma carteirinha, o mesmo acesso à biblioteca, o mesmo acesso às facilities às instalações como academia, ele pode participar dos clubes, organizações, atividades da universidade normalmente, só que ele vai ficar esse primeiro período, né, esses primeiros 9 meses ou um ano, só com alunos internacionais no prédio da Into dentro da universidade. Depois, a partir do primeiro ano, que ele entra com os alunos locais. Né? Nos Estados Unidos, não. Nos Estados Unidos, o aluno tem mais ou menos 2 dias por semana de aula no prédio da Into e o restante com os alunos do seu próprio curso escolhido. Isso já, né, fazendo o primeiro ano dentro da universidade. E aí, aqui são as nossas universidades no UK. Eu queria citar algumas delas. Então, como a gente tem essas 10 universidades, a gente tem a nossa mais bem ranqueada de todas, que é a University of Manchester, a Universidade de Manchester. E a Universidade de Manchester tem apenas 25 ganhadores do Prêmio Nobel. Né? É uma universidade que é considerada hoje a 29ª melhor universidade do mundo, né? Uma das mais intensivas em termos de pesquisa, e é um hub de inovação ali muito grande no UK. Existem dentro dessa universidade diversos nomes, né, que vocês provavelmente estudaram nos seus livros de química, de física e tal, o cara que descobriu o átomo, todas essas coisas, um monte de... a tabela periódica, ela tem o nome de pelo menos umas 3, 4 pessoas, os elementos químicos lá, que foram pessoas que estudaram e descobriram esses elementos na Universidade de Manchester. Quando a gente fala de Reino Unido, a gente fala de excelência acadêmica nas universidades, né? Então, a gente tem universidades também como a City University London, né, que aqui fica em Londres, e essa universidade tem a 4ª melhor escola de negócios do UK, uma das melhores do mundo, onde estudaram pessoas como a Margaret Thatcher e o Tony Blair, que são dois ex-primeiros ministros britânicos, e o Gandhi, que vocês já devem ter ouvido falar, com certeza. A gente tem universidades como a Exeter e a Newcastle, que estão entre as 150 a 200 melhores universidades do mundo também, Queen's University Belfast. Então, a gente tem universidades muito boas ali no catálogo, né? E aqui é só um videozinho para vocês terem ideia das universidades do UK. Eu falo para vocês, eu fiz a minha faculdade nos Estados Unidos, mas se eu conhecesse o que eu conheço hoje, há 25 anos atrás, eu consideraria certamente várias dessas universidades no Reino Unido. São fantásticas.
Esse nomão que vocês estão vendo aí fala Gloucester, tá? A Inglaterra gosta de dar uma complicada nas coisas. Exato. Esses aí que vocês estão vendo são os nossos prédios, né, dentro de cada universidade. E eu não sei se tem alguém aqui também para mestrado, alguma coisa assim, mas os mestrados no UK, no Reino Unido, geralmente são feitos em um ano, tá? Então isso também é um diferencial, né? E aqui estão as nossas universidades. Nos Estados Unidos, a gente está bem distribuído aí no país. Deixa eu só falar uma última coisa de Reino Unido, que eu acho uma coisa espetacular, a gente estava comentando até hoje sobre isso aí. Então, assim, a universidade mesmo, o curso universitário dura 3 anos. Mas eles têm um programa que eu acho, assim, para a experiência da pessoa é fantástico. Aí o aluno brasileiro, saiu aqui do Brasil, fez um ano de foundation, entrou na universidade, fez o primeiro ano, o segundo ano. Quando ele está indo do segundo para o terceiro ano, as universidades até estimulam o aluno a fazer um negócio que eles chamam de placement year. Não é todo curso que oferece, mas uma grande quantidade de cursos podem fazer, a maioria. O que é o placement year? Você para de estudar no segundo ano, vai para o mercado de trabalho, tá? E assim, as universidades ajudam o aluno a achar esse trabalho e tal. E, obviamente, tem que ser na área. Então, não adianta você estar fazendo relações internacionais e fazer um estágio no Burger King, tá? Não é isso. É você ir realmente para o mercado de trabalho. Você vai trabalhar, ganhar salário, tudo certinho durante um ano. Depois que terminou esse um ano, você volta para a universidade e termina o terceiro ano juntando a teoria de 2 anos, mais a prática de um ano, e você faz um término do seu curso. Eu acho isso assim, um negócio muito, muito bacana. Até porque durante esse um ano que você vai estar no mercado de trabalho, além de você ganhar uma graninha, além de você começar a ter essa experiência de trabalhar e tal, você vai fazer uma rede de relacionamentos, um network muito grande, que depois pode até ajudar você a continuar por lá, conseguir um outro trabalho. Então, realmente é uma coisa muito interessante. Você pode trabalhar legalmente full-time um ano. Enquanto você estuda no UK, você pode trabalhar 20 horas por semana durante o curso, em qualquer lugar, e 40 horas nas férias. E aí aqui, passando então um pouquinho para os Estados Unidos, aqui são as nossas universidades nos Estados Unidos, né? Uma das preferidas e queridinhas aí dos brasileiros é a University of South Florida, né? A Universidade do Sul da Flórida, em Tampa, por questões né? Por localização, por clima, por preço, por oferta de curso. Então, é uma universidade que é bastante nosso coringa, mas a gente tem muitas outras universidades em vários destinos. A gente já citou elas um pouquinho, e aí eu só vou passar mais um videozinho para vocês terem ideia um pouco dessas universidades, né? A George Mason, que o Gavor mencionou, aquela que é excelente para a política, relações internacionais, a resolução de conflitos. Isso. Fora que existe também dentro da George Mason um componente, né, técnico muito grande de engenharia e etc. Exatamente. A Oregon State é muito legal. O estado do Oregon é considerado o novo Vale do Silício, né? Tem bastante empresa de tecnologia lá. Illinois State fica próximo a Chicago. 2 horas. 2 horas de Chicago, excelente universidade. A gente está com alguns alunos lá agora, né? A Drew é uma universidade pequena, ela tem cerca de 2, 3 mil alunos só, mas os professores são todos de altíssimo ranking. Então, assim, para você sugar os cérebros desses professores é muito fácil,
Tá? A Drew ela fica pertinho de Nova York, 50 minutinhos de Nova York, e ela tem alguns programas que você pode fazer algumas aulas na ONU, Wall Street, é muito legal. Colorado State é uma universidade excelente para engenharias, uma das melhores de engenharias mecânicas nos Estados Unidos, e também uma área crescendo muito para tecnologia. A South Florida que nem o Rai falou, é uma das faculdades mais procuradas por brasileiros, 50 mil alunos, tá? Excelente universidade, muito interessante mesmo a localização e tudo, né? Exato. Aí nós temos também a Suffolk em Boston, que é muito, muito conhecida pelas áreas de LLM, né, que é o mestrado em Direito, que ela é muito forte também para as áreas de negócio, está super bem localizada no centro de Boston. Aí a gente tem a Alabama, o terceiro maior hospital dos Estados Unidos, é uma cidade onde se come muito bem, é uma das que tem mais investimento de pesquisa nos Estados Unidos também, então e muito menos brasileiros, né? A St. Louis é aquela que eu citei, da engenharia aeroespacial, é uma universidade como se fosse uma PUC nossa, né? Uma universidade católica lá nos Estados Unidos. E aí aqui é só para vocês entenderem um pouquinho daquilo que a gente estava comentando, no sentido de como é que é a entrada do aluno internacional. Então, um aluno internacional que tem um GPA de 3.0 é mais ou menos como se fosse a nossa média 7 de 10, né? Então, 70% de aproveitamento. Aí o aluno também tem que fazer um TOEFL, né? Um exame de proficiência, que é o TOEFL, e muitas vezes tem que fazer como se fosse um Enem americano, que eles chamam de SAT, né? O SAT, né? Para quem... Então, esse é um ponto importante. E para quem vai fazer esse processo que a gente falou, que é o processo adaptado, que tem todo o suporte da Into, aí nós temos o pathway de 1, 2 ou 3 semestres, variando de acordo com o nível de inglês do aluno, e a nota de entrada mínima ela diminui. Então, ao invés de ser 3, ela passa para um GPA de 2,5, que é mais ou menos uma nota nossa 6,5. Então, só para explicar assim rapidinho de novo, então, aqui, isso aqui é para quem quer entrar direto. O que é um GPA de 3.0? Eu sei que tem várias pessoas que estão assistindo aí com a gente hoje, que estão fazendo Eu Global, e quem está fazendo Eu Global sabe o que é GPA. Então, vocês explicam para o seu pai e para sua mãe aí, tá? Então, GPA é o seguinte, quem tem nota acumulada desde o 9º ano até o 3º ano do ensino médio, em torno de 9,5 a 10, tem um GPA de 4.0, que é o máximo, tá? Assim, o GPA 4.0 é o que toda universidade quer ver. Esses GPAs que vão conseguir entrar em Harvard, Yale, que vão conseguir excelentes bolsas, são os 4.0. Minha média está ali em torno de 9.4, 9.3, aí começa a cair, 3.8, 3.9 e tal. 3.0 é alguma coisa entre 7,5 e 8, tá? Então, o aluno que tem mais do que 3.0, normalmente, um TOEFL é uma prova de inglês que nota máxima é 120. Se ele tem em torno de 80, esse aluno teria a capacidade de entrar direto, ou seja, ele não precisaria de um apoio e tal, mais aulas de inglês, ele pode entrar direto. Agora, abaixo disso tudo, tendo um GPA menor, tendo o TOEFL menor, o aluno pode entrar na universidade, mas o primeiro ano dele vai ser esse ano com a Into. Um ano acompanhado, um ano com todo um apoio, que vão ter aulas só com alunos internacionais, algumas delas. Tem todo um apoio até de mentores de matemática, de inglês e tal, que eu acho um negócio espetacular. E eu até para aquelas pessoas que têm inglês já bom, eu recomendo muito fazer. Tá? Mesmo de um semestre. Né? Mesmo que seja de um semestre. Pelo menos para você chegar lá sem tanta preocupação. Sem tanta preocupação, sem tanta correria. Então, isso já é o primeiro ano da faculdade. Tá? Então, o primeiro ano da faculdade, nessas universidades onde a Into está, você faz de uma maneira um pouco mais suave do que aqueles alunos que entram direto. Exato, não poderia ter explicado melhor. Como aplicar? É muito fácil.
Muita gente acha que aplicar para uma universidade no exterior é totalmente fora, né, do mundo, que é muito difícil. O Gavur está aqui para ajudar vocês, para deixar isso ainda mais fácil. Mas geralmente o que vocês vão precisar é histórico escolar traduzido, tá? O aluno que está 1 ano de se formar, ele já pode aplicar, né? Então, ou seja, se eu, por exemplo, estou agora no 3º ano e quero começar em janeiro do ano que vem, eu posso já me inscrever, não tem problema, tá? Então, eu posso até 1 ano antes de eu me formar já fazer o meu processo de aplicação, né? Eu preciso ter o histórico escolar, o passaporte, claro, com tradução juramentada, o histórico escolar até aquele momento, um teste de inglês. Nós temos um próprio teste de inglês da Into, que é o Duolingo. Se o aluno não for passar pela Into, ele vai fazer entrada direta, daí ele precisa do TOEFL, mas aí o Gavur orienta, de acordo com as suas notas, de acordo com o seu inglês, se precisa ou não do TOEFL, tá? Não façam por conta própria, só por fazer, antes pergunta, né? E geralmente, como a gente falou, no final do 2º ano, e aí a gente, uma vez que o aluno aplique, né? Ou seja, ele manda como se fosse um vestibular, só que você não tem uma prova. Você manda os seus documentos para análise, as universidades têm até 10 dias úteis, elas retornam dizendo se você foi aceito, se você passou ou não naquelas universidades. Como você pode aplicar para até 5, a gente devolve, né, quais você foi aceito, e aí você tem na mão essas ofertas, e aí você de fato decide. Vocês já devem ter visto em filme, alguma coisa assim, quando o aluno está esperando as cartas das universidades pelo correio, aí ele recebe, e aí ele fica na indecisão, saber para onde que vai. Então, isso é meio que acontece. Então, você recebe a carta de oferta, só que sem o glamour de ser por correio, geralmente eletronicamente. Então, você recebe ali, e aí com os valores, analisando a sua bolsa, analisando qual é a melhor, de repente, na área que você quer, você escolhe para onde você vai. E aí, é só confirmar, pagar um depósito ali pra gente e o restante pagar até 30 dias antes do embarque. Então, tudo isso pode parecer muito confuso, muito fora, né, da realidade, porque às vezes você vai pesquisar numa universidade, aí se sua universidade é Liberal Arts, aí você fala, o que é Liberal Arts? O que são General Courses? O que é o meu Major? O que é o meu Minor? E é justamente por isso que o acompanhamento de uma agência é tão importante para ajudar vocês nessa, né, destrinchar isso, deixar a coisa mais suave, mais tranquila para vocês. Aqui são só algumas fotos que é uma frase que a gente gosta bastante do Nelson Mandela, né, que ele fala que education is the most powerful weapon which you can use to change the world. Educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo, né, que é uma frase muito legal. Aí a gente tem umas fotos das nossas universidades, né, então, para vocês terem uma ideia, dos campi, né, de como é que funciona. A acomodação nos Estados Unidos, o aluno é geralmente de graduação, ele precisa morar o 1º ano na universidade, ele é obrigado. Isso tem uma razão de ser, né, a razão de ser de você estar mais perto das aulas, de você se adaptar, de você poder participar de todas as atividades extras que a universidade oferece, ter mais tempo, não perder tempo com deslocamento, usar todas as instalações da universidade. Então, o 1º ano é muito importante, o 1º ano é crucial. Cara, que tem tanta coisa acontecendo no campus ao mesmo tempo que se você mora fora do campus, você perde a grande parte delas. Então, o 1º ano é obrigatório por conta disso, né? Aí as universidades também têm o que a gente chama de dining halls, né? Então, todas as universidades têm como se fossem praças de alimentação, né? Então, lugares onde o aluno passa lá o cartãozinho dele. Então, geralmente na acomodação já vem, no 1º ano, ela já vem com o que a gente chama de plano de alimentação, né? O meal plan. E aí você passa o seu cartãozinho, você entra nessa área e aí você tem comidas de todos os tipos. Então, vegetariana, você tem saladas, tem pizzas, tem hambúrguer, você tem massa japonês, tem todos os tipos de comida, sopas, sobremesa. Então, a gente brinca que o aluno ganha no 1º ano, que eles chamam de freshman, 15 pounds, né? Ou ganha 7 quilos, porque a pessoa fica, né, muito feliz e tem muita sobremesa. Então, tem que tomar cuidado. E justamente por isso também tem ali os recreation centers nas universidades. Então, são como se fossem grandes academias, né? Então, com parede de escalada, com piscina, com raia olímpica, com quadro de basquete, com equipamento para levantar peso, com aula, com pilates, yoga, squash, enfim, tem 1 milhão de possibilidades. As academias das universidades, principalmente das americanas, você não vai encontrar academia dessa
no Brasil Nem paga vocês que custando estão aí em R$1.000. São Paulo com a gente, tem gente do Rio Grande do Sul, de tudo que é lugar, vocês não vão encontrar, tá? Vocês não Exatamente. vão encontrar academias iguais em lugar nenhum do mundo. E a gente passou aqui rapidinho, mas no campus você também tem hospital estudantil, você tem polícia própria do campus para garantir a segurança, que é um fator muito importante. Transporte, ônibus gratuitos dentro do campus que levam também, às vezes, para algumas regiões próximas também sem custo para os alunos da universidade. Estádios, né? Então, para quem gosta de esportes, Estados Unidos é muito forte nisso, eles fomentam muito esporte, né? Então a gente tem aqui, por exemplo, a Oregon State University, tem esse estádio aí que cabe mais ou menos 30 mil pessoas, a universidade tem 30 mil pessoas, ou seja, né, cabe a universidade inteira no estádio, então é bem legal, assim, a vivência é muito grande. Você quer adicionar alguma coisa, Gabu? Senão a gente já vai abrir para as dúvidas. Eu vou, gente, só fazer uma complementação rapidinha aqui de uma coisa que eu queria falar para vocês, que eu não estou achando onde está, mas é o seguinte, então, só complementando, né, aquilo que eu estava falando, que o planejamento é a peça-chave nesse processo de universidade. Então, um programa que a gente criou justamente para evitar o que vinha acontecendo aqui com a gente antes. A maioria dos alunos que nós atendemos são alunos que chegam aqui no terceiro ano do ensino médio ou já formados e falam, olha, agora eu quero ir para uma universidade exterior. Tá, então me vê suas notas. Putz, aquelas notas super baixas, só para passar. Não, porque eu só precisava passar mesmo e tal, porque aqui no Brasil eu só preciso fazer um vestibular, não interessa se eu fui bem, se eu fui mal. Tá, tudo bem. Como é que é seu inglês? Eu jogo lá e tal, com meus amigos, online, não sei o quê. Tá, mas você fez, assim, trabalhos voluntários? Não, eu não... Ou seja, a pessoa não chegou, ela está totalmente fora, assim, não tem nada pronto. Então, pensando nisso, a gente criou um programa chamado Eu Global. Tem vários de vocês que estão participando aí, que fazem parte conosco do Eu Global, que é um programa para já pegar na mão do aluno desde o 9º ano. Então, do 9º ano, a gente já vai falando o que é GPA, como é que você organiza suas notas, como é que você organiza para você fazer os seus trabalhos voluntariados e tal, quando é que você vai ter que fazer um TOEFL, quando você tem que fazer um SAT, se quer estudar na Inglaterra, quando é que começa, o que é um foundation. Então, assim, a gente realmente pega na mão do aluno a partir do 9º ano, para que quando ele chegue lá no terceiro, ele esteja com tudo super pronto para disputar as melhores universidades, com as melhores bolsas. Tá? Então, convido vocês depois para conhecer melhor o programa. Eu vou mandar depois um e-mail para todo mundo que se inscreveu no programa, explicando um pouco mais sobre o Eu Global. E então, eu só queria terminar da minha parte dizendo isso, gente, que existem sim maneiras de você se organizar, de você se planejar, inclusive financeiramente, tá? Que é eu sei que é uma das partes que mais pega, essa parte financeira, mas existem sim maneiras de você se organizar, tá? É só se organizar, só tá bem, Planejar. saber de tudo logo do início, ok? Bom, é isso. Vamos abrir para perguntas. Isso, gente. Vocês estão agora, as pessoas que tiverem alguma pergunta podem, né, fazem aí, abre o seu microfone, ou pode digita. fazer pergunta, ou digita aqui também, pode ser. Ninguém tem pergunta? Josi, William? Não? Bom, pessoal, vocês não tendo pergunta, essa nossa apresentação de hoje, ela, aqui, ó, olá, Sei que o foco é para ingresso para o ensino médio. No meu caso, eu sou formado, queria entrar para uma pós-graduação. Como fica o processo? Você quer responder ou respondo? Tanto faz. Pode ser. Na verdade, tanto faz. É parecido, bastante parecido, principalmente para os Estados Unidos ou para o UK muda um pouquinho. Nos Estados Unidos é o mesmo processo. Você pode também tanto aplicar para uma entrada direta, para o mestrado, dependendo das suas notas na graduação e do seu nível de inglês. Alguns mestrados nos Estados Unidos vão pedir para que você faça um teste, tá, que se chama GRE, o GMAT,
né? Então, talvez tenha que fazer esse teste. Agora, se for através da Into, se for com a nossa ajuda com o Pathway, aí você não precisa de nada disso. Você vai precisar só realmente das notas da graduação de fazer o nosso teste. E aí a gente consegue, é o mesmo por semestres, com o nosso apoio. Depois você faz mais, basicamente, 1 ano e se forma. Então, geralmente são 2 anos de duração. Normalmente você começa com a gente indicando o que você quer fazer e tal, a gente faz aquela lista das universidades com as possibilidades, e aí de cada uma a gente faz destrincha quais que são os documentos que precisa, quais que são aquelas que têm esse apoio, né, esse pre-masters, como as universidades da Into têm, ok? Não, na área de arquitetura não é nem mais difícil, nem menos difícil do que outras áreas. Existem várias possibilidades, né? Tem universidades que são bastante fortes nessa área de arquitetura, tem bastante coisa para fazer, então não acredito que seja difícil, não. A única coisa que quem vai fazer arquitetura, eles vão pedir, além desses documentos que o Rai mencionou, eles vão pedir os portfólios, que são nada mais do que eles vão pedir assim, olha, eu quero que você me mande tantos desenhos à mão livre com perspectiva, tantos de projetos que você já fez, tantos, ou seja, cada universidade tem lá um portfólio que eles pedem que você pode mandar e a gente ajuda vocês a montar esse portfólio, tá? É possível validar os estudos realizados no exterior no Brasil? Muito boa pergunta, obrigado pela pergunta. Então, geralmente, o aluno que retorna para o Brasil, ele vai para uma universidade federal, e aí na universidade federal ele pede a validação. Depende da universidade. Tem universidade que vai pedir para que o aluno faça 1 ou 2 matérias aqui também no Brasil para validar. Tem universidade que não vai pedir, que só vai validar o diploma. Então, depende muito da onde você vai tentar validar esse diploma. É muito mais um processo da universidade no Brasil do que alguma coisa relacionada, do que a validação na universidade no exterior. Mas tudo depende também do que tipo de profissão que você quer fazer, né? Do que tipo de graduação. Porque se você for fazer alguma coisa como relações internacionais, turismo, negócios, muitas vezes você não vai nem precisar validar esse diploma, né? Muitas vezes ele vai ser aceito como um diploma internacional. Eu vou dar o meu exemplo. Eu fiz relações internacionais nos Estados Unidos. Quando eu retornei, a única universidade pública no Brasil que tinha relações internacionais, isso é importante, tem que ser uma universidade pública que tenha o seu curso. Tá? Era a UNB na época, eu dei entrada na minha documentação na UNB e chegou a um determinado ponto que eles me pediram, falaram que eu tinha 4 matérias que eu precisava fazer. Eu já estava em Cuiabá, já estava trabalhando e tal, daí eu negociei com eles e eu fiz, então, para cada uma dessas matérias, eu fiz uma monografia que eles tinham tinha lá uma bibliografia, um negócio que eu tinha que ler e tal, e montar. Eles me deram meio ano para eu fazer isso, fiz e no final deu tudo certo, tá? Legal. Tem uma pergunta aqui também, tem alguma universidade com o programa da Into Canadá? Não, a Into só trabalha com os Estados Unidos e UK, né, Reino Unido, mas na BEST eles têm algumas opções aí também no Canadá. Então, assim, se você tem interesse em Canadá, a gente pode conversar também. O Canadá, dependendo do que você quer fazer, o sistema de entrada pode ser um pouquinho diferente, mas aí eu pediria que você depois entrasse em contato com a gente certinho e a gente tira todas as suas dúvidas a respeito de Canadá, tá? Mas é possível sim fazer a entrada em universidades no Canadá. Medicina, também a Nayara perguntou aqui, como é a medicina nos Estados Unidos ou no UK? Bom, nos Estados Unidos a medicina ela é um mestrado, né? Ela não existe como graduação. Então você vai fazer uma graduação numa área correta. Na verdade, você pode fazer uma graduação em qualquer área, você pode fazer uma graduação em relações internacionais e ainda assim fazer medicina. Você não precisa fazer numa área. A gente sugere que o aluno faça numa área correlata. Então, biologia, biomedicina, alguma área da saúde, né? Então você faz uma graduação nessa área. Ao mesmo tempo que você está fazendo a sua graduação, você faz uma coisa que eles chamam de pre-med, né? Então são várias matérias ali que você precisa fazer, que são base para um exame que você precisa fazer, para daí sim, talvez aplicar para um college de medicina. É bastante complicado, é custoso, é difícil, mas não é impossível. Tá? Longo, mas assim, você tem que ser uma aluna excepcional, porque a maioria das vagas das universidades americanas e inglesas
em medicina tem muito custeamento do governo federal, portanto, elas são basicamente separadas ali para os alunos de nacionalidade americana e de nacionalidade britânica. Então, é muito difícil um aluno internacional conseguir entrar. E, bom, você faz lá o pre-med e aí você faz um exame que chama MCAT, enfim, é um processo longo ali e custoso, né? Então, eu acho que traz isso também offline, o Gavur consegue te explicar isso com mais calma, mas é um processo... No Reino Unido é um pouquinho diferente. No Reino Unido, sim, você pode sair do ensino médio e entrar na medicina, mas para você, no Reino Unido, entrar na medicina, você antes, em vez de fazer aquele foundation que a gente falou, que é um ano de um pré-curso ali para compensar aquele ano que o brasileiro não teve, você tem que fazer um outro programa chamado A-Levels, que é um programa que demora 2 anos, tá? Então, é 2 anos antes de você começar o curso de medicina. E durante esse A-Levels, você vai fazer 3 matérias durante esses 2 anos e você tem que ir super bem nessas 3 matérias para você conseguir uma vaga em uma universidade. E o custo só desses A-Levels fica em torno desses 2 anos, entre 40 e 50 mil libras. Para 2 anos, não por ano. Não por ano, exato. Tá. Bom, teve uma pergunta ali a respeito, se eu fosse para os Estados Unidos, como iria funcionar o processo de moradia e trabalho? Bom, moradia, como a gente comentou, o aluno, normalmente, quando ele começa uma universidade nos Estados Unidos, ele tem que morar o primeiro ano na faculdade, e eu recomendo todo mundo a morar na faculdade. Eu passei os meus 4 anos lá, morando na faculdade. Se eu ficasse 10, eu moraria 10, tá? Mas você também, a partir do segundo ano, tem a possibilidade de morar fora do campus também, aluga um apartamento com seus colegas e tal. Isso dá para fazer. Agora, em relação a trabalho nos Estados Unidos, se você está fazendo curso universitário, você só pode trabalhar no campus, tá? Você não pode trabalhar fora do campus. Existem algumas, não é exceções, mas existem alguns programas que você pode participar, como é o programa chamado CPT, que você recebe do governo uma autorização para você fazer um estágio remunerado fora do campus. Mas tem que ser feito todo um processo, um pedido e tal. Não é difícil, mas também não é a coisa mais fácil do mundo, tá? Você realmente tem que fazer um processo lá dentro da universidade. Mas dá para trabalhar no campus, né? Eu trabalhei durante os 4 anos de faculdade, trabalhei no campus, mas é aquele... Não pode contar com esse dinheiro para ajudar a pagar pela universidade. É o seu dinheiro do cinema, de sair com os amigos, do sorvete, de comprar uma calça jeans, uma coisa assim. Tá? É possível começar o curso no segundo semestre? Não entendi sua pergunta, Nayara, mas de qualquer maneira, se você já começou a universidade no Brasil, fez só um semestre, você vai ter que começar de novo. Você não vai conseguir você não vai conseguir usar muita coisa do que você estudou aqui, porque um semestre é muito pouco. Tá? Então, a gente tem alguns processos que são processos de transferência, mas geralmente para quem já fez mais do que 1 ano, pelo menos 1 ano e meio, 2 anos de universidade no Brasil, aí dá para entrar com o processo de transferência, onde a universidade avalia e vê quanto do que você já estudou aqui no Brasil pode ser transferido como crédito e utilizado lá. Pode ser que você também esteja perguntando, Nayara, se é possível começar o segundo semestre deles lá, né? Porque, tá. Não sei, pode ser uma das duas, mas assim, o ano começa agosto ou setembro, tá? Então, o que acontece? Se você começar em agosto, você está começando no ano certo, no momento certo. Você vai terminar o seu ensino médio agora em dezembro, você vai dar um tempo aí até agosto, e em agosto você vai começar o ano acadêmico normal. Agora, é possível começar em janeiro também? É possível sim, tá? Inclusive, principalmente se você for passar por um programa de perto e um programa de foundation. Aí é sim possível começar em janeiro. Okay? Exato. E outra coisa também que eu digo, assim, se você já sabe que você quer estudar fora, nem comece a universidade aqui, porque você vai gastar dinheiro, gastar tempo que você poderia estar economizando e utilizando para enriquecer o seu currículo, para ter melhores chances de aceitação nos Estados Unidos. Então, eu não sei, eu não vejo muito. Se você já sabe que você quer
estudar fora, eu nem começaria uma universidade aqui no Brasil. Eu concordo com o Rai. Tá? Concordo com ele. É isso, gente. Mais alguma dúvida? Bom, gente, é o seguinte, eu agradeço demais o tempo de vocês que estiveram aqui com a gente. Amanhã vocês vão receber um link onde vai estar a gravação dessa nossa conversa de hoje, tá? Vocês podem espalhar isso aí para outras pessoas também. Nós vamos mandar também o nosso contato aqui da GoTest, se vocês quiserem mais informações, quiserem, de repente, começar algum processo, quiserem aprofundar um pouco mais nas perguntas em relação a isso que vocês estão em dúvida aí, vocês podem entrar em contato conosco, a gente vai dar aí todo o apoio para vocês sanarem as suas dúvidas, tá? A pessoa o Igor está perguntando se consegue estudar fora mesmo não sabendo muito o idioma inglês. As suas aulas, Igor, vão ser todas em inglês, né? Então, no momento de você realmente entrar em sala de aula para fazer o curso universitário, você vai ter que ter um nível bastante avançado de inglês. Agora, se você não tiver, existem duas possibilidades. Vocês podem aplicar para um programa, qualquer uma dessas universidades da Intro, só que em vez de ser um programa, aquele Foundation ou Pathway de 1 ano, ou 2 semestres, ele talvez tenha que ser de 3 ou 4 semestres, porque você vai ter que ter uma parte antes de inglês. Tá? Então, você vai fazer, em vez de ser Pathway, primeiro ano, mais 3 anos de faculdade, você vai ser inglês, Pathway e os 3 anos de faculdade. Pode ser que isso prolongue o processo. Tá? Ou você, de repente, pode dedicar aí um meio ano, um período, ir para alguma escola especializada de inglês, algum lugar nos Estados Unidos, na Inglaterra e tal, dá um gás no seu inglês, aí depois você faz o processo de entrar numa universidade. Mas sim, para você começar as aulas, você tem que falar inglês, tá? Não tem jeito, ok? Então, gente, muito obrigado. Obrigado, Rai. Foi ótimo você estar aqui com a gente. Participarem. Qualquer dúvida, entre em contato. Eu espero que realmente tenha sido proveitoso para vocês. E foi um prazer enorme ter vocês aqui com a gente, tá bom? Obrigado. Pessoal, um grande abraço para vocês. Boa noite.